Olá, meus irmãos, muito bom dia na preciosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus que está no meu coração com todos vocês. Quero falar sobre algo que muitas vezes não é falado. É sobre os dois lados do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é a mais preciosa bênção que o povo de Deus está aguardando. Acredito que as profecias para o arrebatamento da igreja já aconteceram, praticamente tudo. Estamos vendo o que está acontecendo ao redor do mundo. As bases de um governo mundial já estão formadas. Só que o anticristo não poderá tomar o domínio enquanto a igreja de Cristo estiver na terra. E quando eu estou falando igreja de Cristo, eu não estou falando diretamente do meu, do seu ministério, da minha ou da sua igreja. A igreja de Cristo que eu estou dizendo é a igreja de Filadélfia, que está sobre toda a face da terra. E eu não estou dizendo de alguns ministérios que se chamam Filadélfia, não. Estou falando da igreja bíblica, a igreja fiel, que está no livro do Apocalipse, capítulo 3. Verso 10 ou 9, se não me engano, que diz: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência e não negaste o meu nome. Eis que eu te livrarei da hora da condenação que há de vir sobre toda a terra. Esta hora da condenação é uma alusão àquilo que está para acontecer no mundo, sobre a grande tribulação. Ela será livre. Olha o conselho da palavra de Deus para todos nós que um dia aceitemos a Jesus Cristo. Está no livro de Judas. É apenas uma página, Judas, perto do Apocalipse. Olha o que nos diz. Verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos sobre a caridade de Deus. O conselho da palavra de Deus é para nós nos conservarmos na caridade de Deus. E a caridade de Deus é Cristo. O dever de cada cristão é se conservar em Cristo, em meio a uma geração má e perversa. Olha o que nos diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que misericórdia é esta? O arrebatamento da igreja. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, infelizmente. Tem muitos em nosso meio que estão duvidosos, abatidos, fracos, temerosos, porque os escândalos têm pipocado quase que diariamente. A Bíblia diz, é até necessário que venha o escândalo para que aqueles que são retos se manifestem. Mas ai daqueles por qual vem o escândalo. Mas por causa dos escândalos, alguns têm estado tristes, abatidos, depressivos, fracos, desanimados na fé. Olha o conselho da palavra para estes. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai. Convertei o vosso gozo em tristeza,
convertei o vosso riso em planto. É uma dica para nos humilharmos. Todos aqueles que estão abatidos, frios, fracos, é uma dica para se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que perto está o Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Deus não é Deus apenas dos fortes, Ele é Deus dos fracos também. A Bíblia diz, os fortes, sabeis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Muitos de nós, mesmo fazendo a coisa certa, ventos contrários sopram. Jesus Cristo estava indo para estar com seus discípulos e já era madrugada. Na quarta vigília da noite viram Jesus Cristo, mas não conheceram, pensaram que é um fantasma. Pensaram que era um fantasma e gritaram com medo. Pedro logo disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus Cristo disse, vem. Simplesmente ele disse, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas do mar, em direção a Jesus. Mesmo ele fazendo a coisa certa, acredito que Pedro, neste momento, estava na inteira vontade de Deus. Ele estava olhando para Jesus e andando, fazendo a coisa certa. Mas mesmo ele fazendo a coisa certa, ventos contrários sopraram, e ele teve medo, e começou a afundar. Mas logo ele clamou por misericórdia. E o Senhor Jesus estava ali pronto para socorrer. Jesus está pronto para socorrer aqueles que estão fracos, abatidos. Ele está pronto quando ouvir alguém pedir a ele misericórdia. Porque somos dele. O Evangelho de Cristo é um convite precioso para os seres humanos se voltarem para Deus. Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Em João, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus Cristo também disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai-vos também. Mesmo vós sabeis o caminho. Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus Cristo disse para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dias depois, o Senhor Jesus os convoca para a despedida. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus precisava voltar para casa. Praticamente 500 irmãos, 500 pessoas estavam ali na despedida dele. E o Senhor Jesus Cristo os despedindo. Mas antes de ir, ele disse, um pouco antes, ele disse, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver,
e nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. E o Senhor Jesus Cristo depois os convoca para a despedida, praticamente 500 pessoas, porque o Senhor Jesus tinha formado as bases da igreja, já estava na presciência de Deus a igreja, a preciosa igreja. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem 3 povos neste mundo: os judeus, os gentios e a igreja. Para cada povo, Deus tem um tratamento. Para a sua fiel igreja, os céus está reservado. Para Israel, o reino do mundo estará reservado, mas eles vão passar por atrocidades antes. Israel será posto por Deus nesse mundo como cabeça e não por cauda. Os judeus dominarão no milênio com Cristo. E os gentios serão julgados. O Evangelho de Cristo é um convite a todos os seres humanos para se voltarem para Deus. Quando os gentios aceitam a Jesus Cristo, deixam de ser gentio e passam a ser igreja. Quando os judeus aceitam a Jesus Cristo, deixam simplesmente de ser judeus e passam a ser judeus messiânicos, igreja de Cristo. E Jesus Cristo disse sobre a sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E o Senhor estava ali se despedindo deles no Monte das Oliveiras, praticamente 500 pessoas. Acredito que todos praticamente foram os 500 para Jerusalém, porque Jesus Cristo disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foram para lá. Os dias se passam. Quase 380 pessoas desistiram, voltaram para casa. 10 dias se cumpre. Deus manda, em nome de Jesus Cristo, o precioso Espírito Santo, para inaugurar a igreja que Cristo tinha deixado as bases formadas. As bases da igreja de Cristo. É os 12 apóstolos. Os apóstolos bíblicos são as bases da igreja de Cristo. Quando o Senhor Jesus estava aqui com eles, eles não eram apóstolos ainda. Eram discípulos, aprendizes, matutos ainda. Mas lembre que o mestre um dia disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eles aplicaram o seu coração em aprender de Jesus Cristo. Hoje, os seus nomes estão projetados em toda a terra. E não só na terra, o nome de cada um dos apóstolos de Cristo está lá, nos fundamentos do muro da cidade celestial. Quando o Espírito Santo desceu, Pedro deu uma mensagem preciosa, poderosa, cheia de graça e de unção. Acredito ser a primeira mensagem pentecostal. Não estou afirmando. Quase 3.000 pessoas se voltaram para Deus. E a igreja começou a crescer. E a igreja de Cristo hoje está em toda a face da terra. Para cumprimento do livro do Apocalipse, capítulo 5, 9, 10, se não me engano, está ali.
que Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e os fez para Deus reis e sacerdotes, eles reinarão, diz a palavra. A igreja do Senhor está sobre toda a face da terra hoje. E o conselho para nós, Igreja de Cristo, está no livro, na Epístola de Judas. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, orando no Espírito Santo. Está também no versículo 2, aliás, versículo 20 e o versículo 2, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus. A caridade de Deus é Cristo. Aguardando a misericórdia, toda a igreja de Cristo em toda a terra estão aguardando esta misericórdia. E a Bíblia nos aconselha dizendo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O nosso dever é estar sóbrio e vigilante, diariamente. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. Não somos perfeitos, não. Olha o que a Bíblia diz. Que o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos. O apóstolo Paulo disse, eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento está para acontecer. Hoje nós estamos vivendo em um meio de uma pandemia, calma, serena, tranquila, mas terrível, que está levando a cabo de muitas vidas. Só no nosso país, mais de 500 mil de pessoas partiram. Muitos no mundo todo já partiram. Mas no momento do arrebatamento, o que está acontecendo nessa pandemia, no momento do arrebatamento, esta pandemia, as mortes será fichinha, em vista o que está para acontecer em um só momento. Porque haverá duas colheitas, uma para a glória de Deus, os santos serão levados para a glória de Deus, e uma colheita para o inferno. Porque no momento do arrebatamento, milhões de carros batidos no mundo todo, motos, ônibus, trens, aviões caídos. Muitos arrebatados. E muitos mortos dentro dos carros. E muitos feridos, ainda vivos. Os hospitais não vão vencer. A CET não vai vencer. A polícia, os bombeiros não vencerão. Será o dia internacional do caos, do pânico no mundo todo. Isso está para acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer. O Evangelho de Cristo está sendo pregado. O Evangelho precioso e puro do Senhor Jesus é um convite precioso para os seres humanos reconhecer Deus enquanto vive e aceitar a Jesus Cristo. Romanos 10, 9 e 10 diz, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se crê. Eu te convido agora. Você quer aceitar Jesus? Se você quer e pode, coloque a mão no seu coração e diga comigo, Deus, nesse momento eu aceito a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome nos céus, no livro da vida, e me ajuda, me ensina a te servir de todo o coração.
Amém. Simples assim. Procura uma igreja perto da sua casa. Leia a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que um povo será tirado desta terra. E este povo está hoje em todo o mundo. É a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia. Quando eu estou falando Filadélfia, eu não estou falando de alguns ministérios que se chamam Filadélfia, não. A igreja Filadélfia, a igreja bíblica do Apocalipse, capítulo 3, e o verso 9 e 10. Mas eu quero ler do primeiro a seguir, 3. Olha o que diz. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Para esta igreja, Jesus Cristo abriu a porta da graça através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E aquele que abriu a porta da graça vai fechar. E antes que a porta da graça se feche, volte-se para Jesus o quanto antes. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, meus queridos irmãos.